Olá, tudo bem? Meu nome é Yasmin Rupert e hoje eu tô aqui com o Matheus Friday para falar um pouco sobre hipnose, tirar algumas dúvidas comuns sobre esse tema, porque muitas pessoas não conhecem a hipnose e não sabem dos seus benefícios. E antes eu queria pedir para ele se apresentar e falar um pouco como foi esse seu encontro com a hipnose, como aconteceu. Então, olá, tudo bem? Olá, tudo bem, Yasmin? Para começar, para quem não me conhece ainda, meu nome é Matheus Freire, eu sou formado em coach, formado em hipnoterapia, e minha história com a hipnose veio depois que eu me formei em coach, depois que eu atendia como coach, e eu vi que havia uma necessidade, algo onde assim que o coach não supria. Eu tinha que descartar alguns clientes, pacientes, por causa que eu não podia, vamos dizer assim, dar aquele apoio, dar aquele algo a mais que ele precisava. Porque o coach, ele é muito relacionado à força de vontade da pessoa, a pessoa querer crescer, querer fazer as coisas. E muitas vezes, por conta da ansiedade, por conta da depressão, por conta de coisas desse tipo, elas não têm essa força de vontade. Porque uma pessoa depressiva não tem essa força de vontade de querer crescer. Talvez ela até queira, mas não tem isso intrínseco dentro dela. E com a hipnose eu consigo tratar esse, eu acabei descobrindo a hipnose por causa que ele oferece as ferramentas que eu consigo tratar essa depressão, essa ansiedade. Claro que são duas coisas bem distintas, bem diferentes, a hipnose e a hipnoterapia, mas eu peguei a hipnoterapia para auxiliar nos processos de coaching. E depois que eu vi o resultado dela, eu comecei a atender separadamente os dois. É claro que ainda nos processos de coaching eu utilizo hipnoterapia, mas de uma forma, vamos dizer assim, menos acentuada. Eu consigo trabalhar os dois separadamente e fazer com que essas pessoas que têm problemas psicológicos, eu consiga tratar de uma forma muito mais rápida. Uhum. Certo. Uma hipnose causa algum receio ou dúvida entre as pessoas. Para deixar isso mais claro, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é a hipnose. Então, vamos lá. A hipnose nada mais é que um processo natural do nosso corpo. O transe hipnótico é natural, do ser humano já é natural dele. Ele, como por exemplo, se eu citar agora que que está usando óculos, muitas vezes você se pegou procurando o óculos, sendo que ele estava na sua cabeça. Isso é um processo hipnótico. Por quê? Porque eu estava concentrado em procurar o óculos, estava focado em encontrar o óculos. E acabou esquecendo das outras coisas, dos seus outros sentidos. Então, isso é hipnose. Então, um transe hipnótico nada mais é que quando você está focado e concentrado numa única coisa. A hipnoterapia nada mais é que você está totalmente concentrado e focado na minha voz, nos meus conselhos, nos meus caminhos que eu te dou. Então, a hipnose nada mais é que um processo natural no nosso corpo, acontece constantemente. Qualquer pessoa ou já passou ou vai passar por um processo de hipnose, como eu disse, ou procurando uma coisa que está evidente, ou até mesmo quando ela está indo para o trabalho e ela chega no trabalho e diz assim, eu passei por aquele lugar e nem vi. Por que você não viu? Porque você estava num processo de transe. Você estava focado e concentrado em chegar no trabalho, onde o resto do ambiente não era importante para você. Então, o seu cérebro fez com que você focasse só naquilo. E esse é um processo hipnótico. Então, Hum. é isso que é hipnose. Não é nada mágico, não é nada extraordinário de outro mundo, ou vamos dizer assim, ou até mesmo coisa do capiroto. É algo natural do nosso corpo. Uhum. E por ser algo comum do dia a dia, que acontece com todo mundo, significa que qualquer pessoa pode ser hipnotizada, certo? E assim, qualquer idade pode ser hipnotizada ou tem alguma contraindicação para certas pessoas? Qualquer idade, qualquer pessoa pode ser hipnotizada, independente. Desde crianças até pessoas mais idosas. Agora você deve se perguntar, mas Matheus, no teu site lá está escrito que não é recomendado para menores de 18, acima de 59, ou pessoas com pressão alta, engravidez ou outras coisas. Mas aquela lá no meu site está porque nós só estamos atendendo via online. Então, por eu não estar junto com o paciente, o aconselhável é que eu não atenda. Eu poderia, vamos dizer assim, atender essas pessoas, mas eu ponho em risco a saúde dela. Ou ela pode acontecer alguma coisa durante o transe dela, que eu não esteja lá para amparar, cuidar, para ajudar ela, auxiliar ela. Então é por isso que tem essas restrições.
mas na verdade a hipnose não tem nenhuma restrição, vamos dizer assim, pré-estabelecida que não pode ser feita. Uhum. Agora, uma pergunta que muitas pessoas têm dúvida e, de certo modo, gera medo nas pessoas é quando ela está sendo hipnotizada, ela fica inconsciente ou ela é controlada de alguma forma e é possível ela entrar num estado de transe e não sair mais? Esses são uns dos grandes mitos que a gente encontra quando a gente fala de hipnose. Quando a gente fala que vai hipnotizar alguém, ou quando a gente fala que é hipnoterapeuta, muitas pessoas pensam nisso. A primeira ali que você fica inconsciente. Não, na verdade você está completamente consciente. Você está completamente no controle do seu corpo. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? É que você pode, na hora que você entrou em transe, até o momento que você saiu, você pode abrir os olhos, sair, falar, qualquer coisa a qualquer momento. Você está totalmente no controle. É, eu não tenho como te controlar. A segunda pergunta, a pessoa fica controlada. Eu não controlo, justamente porque ela pode acordar, pode fazer o que ela quiser. Eu não consigo obrigar a pessoa a fazer aquilo que ela não quer. Por isso que eu digo que a hipnose, eu digo não, que a hipnose é um processo onde a pessoa tem que se permitir ser hipnotizada, onde ela tem que se permitir seguir os meus comandos, porque a hipnose depende muito mais da pessoa que está sendo hipnotizada do que o hipnotizador. Então, ela está totalmente no controle. Ela que tem que permitir entrar no estado, fazer o que o hipnoterapeuta fala, quais são os comandos que ele dá. E aí, a permissão dela, ela tem que querer isso, ela tem que autorizar para a pessoa fazer isso, para que eu consiga hipnotizar verdadeiramente ela. Até uma pessoa que não quer ser hipnotizada, ela não vai ser hipnotizada, justamente porque ela não quer ser hipnotizada. E o último, Sim, está sendo hipnotizado é que tem o controle de tudo. sim, é a pessoa, o hipnotizado, que está totalmente no controle dele, ele faz o que quer, se ele quiser sair do transe, ele sai, a hora, o momento que ele quiser. E você nunca viu, não tem uma notícia que conte que, procure no Google aí, você que está nos assistindo, pesquise ali se vai ter algum caso que a pessoa ficou em transe e não conseguiu mais, vamos dizer assim, sair desse transe, tá? 2, 3 anos no meio do transe, não vai encontrar. Porque isso é impossível, isso não vai acontecer. Porque ela está totalmente no controle e não tem como ela ficar presa num transe. Então, a hora que ela quiser, ela simplesmente para o processo. Uhum. E por que muitas pessoas confundem a hipnose com o sono? A Tem algo hipnose, relacionado? ali, tipo, quando iniciou a hipnose ali, quando deu os primeiros passos dela, um cara chamado James Bright, que foi o inventor desse termo de hipnose, ele que inventou esse termo, mas só que depois, por causa que parecia um sono, que a pessoa entrava num estado de sono. E, na verdade, muitos terapeutas não gostam de entrar num estado mais sonâmbulo, quando a pessoa entra num estado de sono mesmo, porque você perde o controle da pessoa, você não consegue mais falar com ela. Então, ele acabou descobrindo, depois de pesquisas, que isso não era o sono. Mas daí, quando ele viu, ele imaginou isso, porque era sonho, e daí tinha um deus grego chamado Epinos, que era o deus do sono, então ele quis se conciliar o nome. Mas depois que ele descobriu que não era mais um sono, não era um estado de sono que a pessoa entrava, e sim um processo da mente dela, ele tentou mudar, mas não conseguiu porque o nome já tinha se espalhado pelo mundo, né? Já estava na boca de todo mundo e ele não conseguia trocar o termo, né, do que era. Então o nome ficou como hipnose e por isso que muitas pessoas ligam a hipnose no estado de sono ou até mesmo por ver a pessoa em transe, ligam que ela está dormindo. Mas na verdade ela está apenas com os olhos fechados num estado natural do corpo dela. Uhum. E mesmo a pessoa tendo o controle ali durante a hipnose, o processo de hipnose, ah, durante o processo, se algo sugestionado nesse sentido de fazer o mal para ela, isso pode acontecer? Vamos dizer assim, que eu sugestione que essa pessoa faça alguma coisa que é ruim para ela. Isso. Vamos dizer assim, que o mal existe e sempre vai existir, sempre existem pessoas com não ter uma boa índole. Mas a hipnose pode ser, sim, usada para o lado mal, mas, como hipnoterapeuta, as pessoas não buscam isso. Talvez muitas vezes ela teve, muitas vezes, muitas mesmo,
ela é usada para um lado bom, vamos dizer assim, para fazer alguma coisa boa, só que o lado ruim dela é que não usam o nome e o termo hipnose. Falam que é magia, que é outras coisas, outras invenções, outros, vamos dizer assim, seres que fazem aquilo, mas na verdade a pessoa está passando por um processo de hipnose, ela está sendo hipnotizada. Mas esse é o, vamos dizer assim, o ruim da questão. Mas se ele não estiver fazendo mal para aquela pessoa, eu acho que, vamos dizer assim, que é muito improvável a pessoa fazer o mal para outra. Como é que eu posso dizer? Que um hipnoterapeuta, não uma pessoa, mas um hipnoterapeuta. Por quê? Uhum. Porque como eu sou hipnoterapeuta, o meu único objetivo é te ajudar. E como eu disse, você está no controle do processo de hipnose. Até nos nossos próprios processos de hipnose, nós gravamos para que a pessoa não se sinta que ela fez alguma coisa errada, que ela contou alguma coisa errada, que ela falou alguma coisa errada. A gente grava o processo para que ela tenha acesso a essa gravação e entenda tudo o que aconteceu ali, tudo o que ocorreu naquele processo. Então, para se tornar mais seguro, mas não que eu vou precisar saber. Que nem muitas pessoas me perguntam se eu vou falar, se ela vai contar um segredo para mim. Como hipnoterapeuta, eu não quero saber o segredo dela. Vamos dizer assim, eu só vou querer saber o seu segredo se isso interfere, se isso traz um mal para você, se isso causa algum problema. Eu vou tentar resolver esse segredo, mas esse segredo só vai ficar entre nós. Depois que acabou a sessão, não existe mais o teu segredo. Vamos dizer assim, por mim, como hipnoterapeuta, não serve mais para nada para mim o teu segredo. Então, Uhum. na verdade, só vai ser usado se eu precisar saber o teu segredo, o que que se esconde. Por isso que sempre que você for falar com um psicólogo, terapeuta, qualquer, conte tudo, fale com ele. Nós não estamos ali para querer o seu mal e descobrir algum segredo seu, para usar contra você, mas sim para te ajudar. Mas existem pessoas que sem, vamos dizer assim, que não são, por isso que é bom escolher um bom profissional, alguém que você conhece, alguém que já tenha, muitas pessoas falem bem dele, e a confiança é algo, vamos dizer assim, que você tem que ficar sempre alerta, o que está acontecendo, que isso vai mais de você se proteger, se cuidar, mas pode Uhum. ser usada, sim, para o mal, mas o intuito de todo hipnoterapeuta, toda pessoa formada, toda pessoa que tem, por isso que busque aonde ela se formou também, é muito bom de saber aonde, qual lugar que ela se formou, mas não, o hipnoterapeuta não vai querer fazer o mal para você. Se ele está trabalhando nessa área, porque ele quer fazer o bem, quer entregar o bem para você. Uhum. Sempre levando em consideração a questão da ética, né? Sim, que é o que todas as profissões exigem, tem essa ética de responsabilidade, mas como a gente vê, existem muitos casos, muitos, vamos dizer, pessoas maus que têm esses cargos, que atuam como médicos, que atuam como professores, que atuam, isso sempre vai ter. Então, Uhum. o próprio pessoa, cada pessoa existe, pessoas boas e pessoas más, mas isso é você que tem que saber com quem procurar, saber se informar, pesquisar sobre a pessoa, entender mais sobre ela, Uhum. como é que ela faz Sim. até. Pode? Uhum. E há dois tipos de hipnose, né? Hipnose induzida e a auto-hipnose. E alguma se opõe à outra em questão de resultado? Sim, existem vários tipos de hipnose, vários tipos de induções de hipnose, são N. Mas esses é a hipnose tradicional, quando existe um terapeuta e uma pessoa, e a auto-hipnose nada mais é quando a pessoa se auto-hipnotiza. A diferença nos resultados? Não existe diferença nos resultados. Os resultados são muito parecidos, eles têm a mesma, vamos dizer assim, a quantidade, a porcentagem de resultado é a mesma, só que existe um problema, um porém, que a auto-hipnose, vamos dizer assim, se eu estou muito ansioso com alguma coisa, estou hiper ansioso que aconteça alguma coisa e essa ansiedade está me causando mal. Eu talvez não, se eu não tenho um equilíbrio emocional, não tenho uma, até porque se eu tiver um equilíbrio emocional, não vou estar nesse estado, chegar a tal esse ponto. Né? Mas se eu não tiver um bom equilíbrio emocional, eu não vou conseguir me auto-hipnotizar. Por quê? Porque eu automaticamente não vou me deixar, não vou ter esse foco e concentração que eu falei. Esse foco e concentração. Então, se eu tiver com um estado de estresse, uma ansiedade muito grande, eu não consigo ter esse, vamos dizer assim, esse equilíbrio, essa inteligência para eu me auto-hipnotizar. Por quê? Porque eu vou ter que me sugestionar, porque eu vou ter que entrar num estado de transe e eu não consigo estando nesse estado. Então, o resultado é o mesmo, mas só que por você não ser, vamos dizer assim, para as pessoas não terem uma alta
equilíbrio emocional, elas não vão conseguir ter esse mesmo resultado por causa delas mesmas, por elas não poder atingir um nível de transe, não atingir um nível hipnótico adequado, recomendado. Mas o resultado Uhum. pode ser o mesmo. Mas vai de técnica, treino, vamos dizer assim. Tudo exige treino. E quanto mais você treinar, melhor você fica nisso. Aham. E a que hipnose pode se aplicar? Que tratamentos ela se aplica? Então, a hipnose é utilizada para N, tudo que for relacionado à mente, todo problema que for relacionado à mente, a emoções, aos sentimentos, pode ser tratado com hipnose. A hipnose serve para inúmeros tratamentos, desde tratamentos psicológicos, como ansiedade, depressão, compulsões alimentares, questões sexuais, obsessões, ciúmes, etc. Também ela pode ser usada na saúde, como tratamentos de transtornos físicos, psicológicos, emocionais, distúrbio do sono, asma, obesidade, inúmeros. Se você parar para ver a lista, ela é muito grande de problemas que a hipnose pode auxiliar no tratamento. Pode também auxiliar no tratamento de mudança de hábitos, vícios, como vício em fumar, em beber, e até próprio, como falei antes, compulsões alimentares. E também pode ser um grande aliado para grandes profissionais que desejam alta performance, que desejam ter mais produtividade, desejam ser mais criativos. Ela é utilizada para N fatores, até para problemas físicos. A hipnose pode ser utilizada como uma dor de cabeça, como uma dor crônica, e são N fatores que podem ser utilizados a hipnose. E ultimamente estão fazendo estudos em cima, estão pesquisando para ver se ela é eficaz no tratamento de doenças autoimunes, como câncer, como outros fatores desse tipo, que embora não traga a cura, né, porque são doenças que possivelmente nem medicamento tem a cura, mas ela pode se auxiliar, porque a pessoa, vamos dizer assim, que, como eu falei, de câncer, ela talvez tenha dores, ela sinta dores, ela pode auxiliar na pessoa quando ela raspa o cabelo, quando está com câncer, aumentar a autoestima dessa pessoa, ou ela se sentir mais confortável com ela mesma. São N fatores que podem ajudar. E estão pesquisando, essas pesquisas têm se mostrado muito positivas com o auxílio da hipnose para tratamento dessas doenças. E é Uhum. extraordinário quando você vê o resultado que essas doenças podem trazer. E até mesmo agora você pensando, imagina uma pessoa sem o cabelo ali, ou uma mulher que cortou, que tirou as mamas, que tirou as mamas, para recuperar essa autoestima, a autoconfiança dela. Isso é extraordinário se você for parar para pensar como a hipnose pode ajudar essas pessoas. Uhum. Mas então, E para cada sessão, ela tem um número fixo, um número específico de sessões ou não? É conforme o problema? conforme o problema, conforme o tratamento que ela tem, o tratamento que eu vou ter que aplicar nela. E também varia de pessoas. Talvez o tratamento com uma pessoa seja assim, e o tratamento com outra pessoa dure mais tempo, porque ela ou se auto-permitiu, não se permitiu entrar em estado de transe, mas isso varia de pessoas para pessoa. Mas, em média, um tratamento dura 1 ano e meio. 1 ano e meio. Uhum. 1 ano e meio, nossa senhora. 1 mês e meio. Então, são o quê? São 6, 7 sessões, 10 sessões no máximo, que vai durar um tratamento, de qualquer tratamento. Desde problemas pequenos até grandes problemas, pode durar até 10 meses, 10 sessões. E isso não Uhum. leva nada mais que 1 mês e meio, por aí. Nenhum tratamento se estende mais que isso. Porque, embora não tenha uma variação correta de sessões para cada tratamento, ela é vamos dizer assim, uma técnica muito eficiente, uma técnica muito eficaz. Se você for parar para ver as outras terapias, ver outros tratamentos, como por exemplo a psicanálise ou a terapia comportamental, a psicanálise dura 11 anos e meio, 11 anos e meio. E ela pode trazer um resultado até 38% positivo. Então, até 38% ela pode curar a pessoa. 38%. Então, o comportamental dura até 6 meses. Que, vamos dizer assim, que tem um prazo específico do tratamento. E vamos dizer assim, pode chegar no máximo até ela tem uma probabilidade de chance de cura ou de solução vamos dizer assim, da doença ou do transtorno, N coisas podem acontecer,
mas ela tem vamos dizer assim, um nível de 72% que ela pode melhorar, que ela pode ficar boa. Mas já a hipnose, embora não tenha um padrão específico de quantas sessões ser, ela dura apenas 1 mês e meio ao máximo que ela chega. Mas a probabilidade de cura, vamos dizer assim, a porcentagem de solução desse tratamento chega a 93% em todos os casos. Vamos dizer assim, se a pessoa não melhorar, ela vai ficar muito melhor do que ela entrou. Então, a hipnose é um grande aliado. E, como eu Uhum. disse ali, se eu começar e, vamos dizer assim, fiz 5 sessões e ela não está totalmente curada, eu posso aumentar isso daí para que ela realmente atinja, vamos dizer assim, o estado que ela queria quando entrou no tratamento. Então, embora não tenha um dado específico, ela é muito eficaz. Uhum. E em certos tratamentos é usada a regressão, certo? E qual é o objetivo da regressão na hipnose? E em que casos que ela se aplica? Em que tipos de problema? A regressão é muito utilizada nos processos hipnóticos porque, entenda comigo, nós entendemos, não, a ciência explica, sim, que todo problema que nós temos foi gerado no passado. Toda crença limitante, como a gente fala muito no coach, foi gerado de um trauma do passado. Foi gerado por algum acontecimento do passado. No coach, a gente resolvia como? A gente tenta mudar aquele trauma, vamos dizer assim, melhorar aquele trauma a partir de quem você está hoje. Então, se a pessoa não estiver muito debilitada, ela consegue superar fazendo ações futuras para esse acontecimento. Mas com a hipnose, eu consigo, com a regressão, ir na causa do problema. O dia que aconteceu, a hora que aconteceu aquele sentimento, aquela coisa que fez ela ficar daquele tipo, e eu consigo alterar, vamos assim, ressignificar, ou dar outro, ou fazer aquela dor, aquela coisa, você trazer um consolo para aquela pessoa, que é algo que diminua aquele sentimento dela, para que ela tenha o um resultado hoje aqui na frente. Como, por exemplo, eu posso citar aqui, um dos tratamentos que se aplica muito é o cigarro. Na verdade, não precisa ir embora, mas eu gosto de aplicar, porque reduz bastante. Vamos dizer assim, você perde o vício, é muito mais provável de você perder o vício aplicando a regressão. Vamos dizer assim, chega a 100%. Muitos hipnoterapeutas não usam a regressão para eliminar vícios, como o cigarro, porque já tem, vamos dizer assim, o processo pode ser e ele pode eliminar o cigarro de uma vez por todas. Mas com a regressão, você acaba de uma vez com esse problema. Por quê? Porque vamos dizer que uma pessoa fuma 4 vezes durante o dia. Ela fuma 2 vezes de manhã, uma depois do almoço e uma depois da janta. Uma hora de ir dormir. Então, eu primeiro tenho que saber por que ela fuma esses horários. Ela diz que a primeira é porque ela tem que sair para ir para o trabalho, ela não gosta do trabalho, ou ela se sente muito ansiosa, ou fica estressada, ou alguma coisa assim. Então, eu acho o primeiro sentimento, vamos dizer que é a ansiedade. O segundo sentimento que ela fuma quando está no trabalho é por causa do estresse. Então, o segundo sentimento é por causa do estresse. E depois ela fuma depois do almoço. Então, isso já não é um sentimento que ela tem, é apenas um vício. Sempre que ela comer de meio dia, ela vai fumar de meio dia. E no final da noite ela fuma por fumar, vamos dizer assim, que ela não tem um motivo específico. Ela simplesmente vai, fuma e vai para dormir, vamos dizer assim. Então, com a regressão, eu consigo ir. Quando que foi a primeira vez que ela teve ansiedade, que ela sentiu ansiedade? O que ela sentiu que está ansiosa, ela sentiu que ficou ansiosa. E daí eu volto com a regressão, eu volto para o primeiro dia que ela sentiu esse sentimento dela. E nesse momento não importa se aquilo é correto ou não é correto, é verdadeiro ou não é verdadeiro. O que importa é que nós estamos naquele momento. E então eu soluciono aquele trabalho, ou ressignificando aquele acontecimento, ou trazendo amparo, diminuindo aquela sensação, para que ela, nesse momento, naquele momento, ela consiga, vamos dizer assim, consiga entender, consiga lidar com aquele problema. Porque muitas vezes esses acontecimentos acontecem quando nós somos crianças ainda. Então, o que eu tenho que fazer? Ela, com a responsabilidade, com o entendimento de adulta, ela entender que aquilo ali não é um problema para ela. Então, quando a gente voltar dessa regressão, ela vai sentir que ela está, vamos dizer assim, ela consegue lidar com aquele problema. Então, aquilo lá não se torna mais um grande problema, e sim um probleminha que ela já resolveu uma vez e ela vai resolver de novo. Então, eu vou, na outra sessão, para o estresse, achar onde é aquela primeira vez que ela sentiu esse sentimento, e faça a mesma coisa. Depois, então, nesses dois estados é que acontece a regressão. E depois, nos outros, como vício, a gente faz um outro processo,
E no último a gente nem precisa fazer nada, porque automaticamente ela já vai eliminar essa vontade, esse sentimento, esse desejo de querer fumar novamente. Então, por isso que é tão Uhum. eficaz. Porque simplesmente com umas 2 sessões, como eu te falei, eu já consigo eliminar 2 vezes que ela vai fumar. Então, de 5 a 6 sessões, eu já consigo eliminar totalmente o vício dela em fumar. Uhum. Por isso que a hipnose é tão poderosa, em termos assim que eu falo, porque surpreende quando você vê os resultados que as pessoas têm. Uhum. Ela é eficaz de uma maneira mais rápida. Isso. A hipnose, então, ela é uma forma de programação mental. É basicamente uma forma de programação mental. Um fato curioso aqui, que é bom de citar quando você fala assim de programação mental, que é a PNL, que é a Programação Neurolinguística, que é, vamos dizer assim, também uma técnica muito utilizada, que os fundadores dela, quando eles fundaram, vamos dizer assim, criaram essa técnica da PNL, um dos livros que eles utilizaram para fazer essa técnica foi um do Dr. Milton Erickson. Quem que foi o Milton Erickson? Foi um grande hipnotista. Então, vamos dizer assim, que a PNL, que é a Programação Neurolinguística, já vem com base, o pilar dela, um dos pilares dela, já é um livro de um hipnoterapeuta. Então, um grande hipnoterapeuta, não era, vamos dizer assim, só um hipnoterapeuta, era um dos revolucionários, um que trouxe coisas novas, que engrandeceu a hipnoterapia. Então, a programação mental está totalmente ligada à hipnose. Vamos dizer assim, que o poder da hipnose também está ligado à programação mental. Nós conseguimos reprogramar a mente de uma pessoa. Falando assim, parece que a Uhum. pessoa é um computador, mas se for parar para analisar o que a gente faz num processo hipnótico quando assim, na PNL, até se você for estudar ou pesquisar algum dia, você vai encontrar que a PNL é vamos dizer assim, um pequeno, vamos dizer assim, que tem aquela caída para o lado da hipnose. Então podemos se dizer sim que é uma programação mental. Uhum. É, para terminar, hoje, queria pedir se você pode dar uma demonstração de hipnose, ou se tem algo a mais que você queira complementar. Vamos dizer assim, ali eu vou, então para a gente fazer essa auto-hipnose aqui, eu vou te contar um pouco o que nós vamos fazer hoje. Então, eu não vou fazer um tratamento, não vamos dizer, não tem algo específico aqui que nós queira, mas eu vou pedir que quem está nos acompanhando aqui, que siga meus passos, que nós vamos fazer uma hipnose para entretenimento. Porque a hipnose pode ser usada para tratamento, mas muitas vezes encontramos ela como hipnose para entretenimento. A hipnose de rua, você pode ver muitos vídeos de vários hipnoterapeutas, hipnólogos e hipnoterapeutas, fazendo essa hipnose de rua, vamos dizer assim, entretenimento. Mágicos também utilizam muito a hipnose para entretenimento. Então, hoje nós vamos fazer vamos dizer assim, um teste não, como é que eu posso dizer? É um pequeno truque de hipnose, vamos dizer assim, que você vai entrar no estado de hipnose, mas que não é uma hipnose utilizada para tratamento, mas sim uma Uhum. parte desse, vamos dizer assim, para você ver se está suscetível a entrar no estado de hipnose. Então, o que nós vamos fazer hoje é os dedos magnéticos. Não sei se alguém aqui já passou por esse pequeno, vamos dizer assim, processo de hipnose, entre aspas, esse pequeno teste. Então, nós vamos ver a suscetibilidade de você tendo entrar no estado de hipnose. Então, nós vamos começar. Eu peço que você, Yasmin, nos acompanhe e faça aqui junto com nós para que o telespectador consiga entender o que é para ele fazer ou como ele é para fazer. Então, a primeira coisa, eu peço que todos vocês sentem numa cadeira. Fiquem sentados, relaxados e confortáveis em algum lugar. Matheus, consigo fazer deitado? Vai ficar meio ruim, porque você não vai conseguir me ver, não conseguir me ver, mas você não vai estar apropriadamente correto. Talvez não funcione. Então, eu peço que você esteja sentado. Alinhe seus pés, eles de acordo com os seus ombros, apontando para frente. Eu peço que você relaxe o seu corpo e se entregue realmente a esse processo hipnótico. Vamos ver quem que vai entrar nesse processo. Depois nós conversamos o que é isso daí. Conversamos mais sobre o que você fez ali no momento. Então vamos lá. Agora eu peço que você entrelace os dedos. Todas as pessoas, desde do mindinho aqui até o dedão, deixe eles entrelaçados. Agora, nesse momento, eu peço que vocês abram esses 2 dedos aqui.
e mirem, olhem diretamente num ponto fixo entre eles. Concentra e ouça minhas vozes atentamente. Agora eu peço que você imagine que na ponta desses dois dedos existe um ímã extremamente poderoso. E quanto mais você olha para esse ponto fixo entre os seus dedos, mais esses ímãs começam a se atrair. E eles vão se atraindo cada vez mais. Peço que você se concentre somente na minha voz e siga meus comandos. Quanto mais você olha para o centro dos seus dedos, mais esses ímãs se atraem. E eles ficam cada vez mais grudados. E eles vão se aproximando cada vez mais, até que um momento eles vão se encontrar, porque a força desse ímã é muito forte. Peço que você se concentre e olhe atentamente no meio desses dedos, num ponto fixo. E imagine que esses ímãs estão se grudando cada vez mais, porque a força da atração desses ímãs é muito poderosa. E esses ímãs são muito fortes e muito poderosos. E eles se encostam com uma força extraordinária. Agora eu peço que você preste atenção na minha voz. Eu vou contar até 3. E na hora que eu disser 3, você vai tentar separar os dedos, mas não consegue. Você vai tentar, mas não consegue. 1, porque esses ímãs são muito poderosos, eles são extremamente fortes e teus dedos estão estritamente muito grudados e colados. 2, esses ímãs são muito poderosos, não há força no mundo que consiga separar esses ímãs. Eles são completamente muito poderosos e você tenta e não consegue. 3, você tenta abrir e não consegue. Você usa toda a sua força e não consegue. Esses ímãs são muito poderosos. Você tenta e não consegue. Você tenta, usa toda a sua força e não consegue, porque esses ímãs são muito poderosos. Agora, eu peço que você preste atenção na minha voz. Porque algo incrível vai acontecer. Peço que você respire e se concentre somente na minha voz. Eu vou contar de 1 a 5. E quando disser 5, os dedos vão separar automaticamente. Você não vai precisar fazer nenhuma força para eles separar. 1, porque esses ímãs sumiram, eles não estão mais ali. Eles sumiram completamente. 2, eles desapareceram completamente e você não sente mais esses ímãs aí. 3, esses ímãs não estão mais nos seus dedos, eles sumiram completamente. 4, estão muito longe, eles não conseguem ter nenhuma força de atração, teus dedos ficam totalmente soltos e livres. 5, você tenta abrir e abre facilmente os dedos. Vai muito da imaginação, né? Sim, dependendo da pessoa, por isso que a gente usa palavras fáceis, vamos dizer assim, que as pessoas entendem. Então, vamos ver se alguém aí conseguiu. Comenta aí se alguém conseguiu ou não conseguiu, se tentou ou não tentou. Eu realmente imaginei 2 ímãs, aquelas redondinhas assim na ponta. Grudou. Isso daí é apenas, vamos dizer assim, uma hipnose de rua, usada muito para entretenimento. Então, é um estado, um processo normal, e o que eu fiz, eu só induzi você. Agora, você que tentou e talvez não grudou os dedos. Ah, Matheus, eu nunca vou ser hipnotizado, eu não consigo ser hipnotizado. Calma aí, pera. Não é bem assim. Talvez agora você esteja com muitas pessoas te olhando, e você se sentiu ansiosa, não estava muito prestando atenção. Você lembra que eu falei que hipnose nada mais é que muito foco e concentração? Então, talvez você esteja pensando em outra coisa, ou talvez com vergonha das pessoas que estão ao seu redor, ou você estava se sentindo... Olha lá, consegui os dedos grudar. Mas isso é normal, se você não conseguir, não fique apavorado, você vai poder ser hipnotizada. Talvez é o modo, ou talvez não é o momento para você ser hipnotizado. Então, se não conseguiu, tudo bem. E se conseguiu, é uma grande probabilidade que você seja hipnotizada muito mais fácil. Ah, Matheus, mas então quer dizer que eu sou uma mente fraca? Eu sou um cérebro fraco? Por isso que eu sou hipnotizada tão fácil assim? Por isso que meus dedos grudaram agora? Eu sou uma mente fraca? Não, como eu disse, hipnose é o quê? Foco e concentração. Então, pessoas que têm muito foco e concentração são pessoas com mente fraca ou pessoas com mente super poderosas? Então, são pessoas que têm uma mente mais elevada.
Então, não fique, Matheus, eu sou burro e por isso que meus dedos não grudaram. Também não é assim. Vamos dizer assim, que é apenas o momento ou como você está. Então, as pessoas não liguem a pessoa ter uma mente fraca. É um processo natural, todos passam. Então, não tem restrições para isso. Todo mundo pode passar, todo mundo pode ser hipnotizado, desde que se permita, desde que queira, desde que siga o protocolo, siga os processos, porque talvez o teu dedo não pulou agora, você que está nos assistindo, porque você tentou abrir antes que eu mandasse, que eu pedisse, porque você não estava concentrada na minha voz, não estava totalmente concentrada no momento ali. Você estava querendo abrir ou querendo fazer alguma coisa, ou até mesmo você já entrou pensando, eu não vou ser, não vou, ele não vai grudar meus dedos hoje. E simplesmente aconteceu o que você queria, não grudou os dedos. Então, isso é um processo natural do corpo, então não fiquem preocupados se grudou, se não grudou. Quer dizer que todo mundo pode ser hipnotizado. E esse daí só foi apenas de vários processos que dá para fazer. Desde grudar as mãos, desde grudar os olhos, desde mudar a fala, que você vê muitas pessoas quando fazem esse hipnose de rua, elas mostram uma pessoa totalmente diferente e dizem para a pessoa pensar que aquela pessoa é um artista famoso, que aquela pessoa é alguém famosa, e quando você vê a pessoa está abraçando, pedindo autógrafo, é uma pessoa que ela gosta. Então, isso qualquer pessoa pode passar, só que depende muito do estado, como é que você está agora, ou até mesmo você não esteja sentado, esteja desconfortável, isso, ou talvez o trabalho, se está com estresse, está com a cabeça pesada, talvez não seja isso. São N fatores que possam ter não feito você grudar os dedos, não passar por esse processo hipnótico. Mas a gente vai ter muitas outras lives que nós vamos fazer, que vai ser relacionado a temas específicos, vamos trazer desde o que são os problemas até as causas e como tratar elas, e como tratamento. Podemos fazer também auto-hipnose aqui para ir te ajudando, várias auto-hipnose. Até esses foi um dos intuitos de nós separar o Matheus Freire da FG, para que eu consiga trazer outros, vamos dizer assim, outros conteúdos aqui totalmente relacionados a esse. Então, várias lives que eu prometi lá e não fiz, vão ser feitas todas aqui, porque o público é só referente a isso. Tem mais alguma pergunta que você tem na cabeça? Como no teste de agora, no caso dos problemas para tratamento, se a pessoa ir até você e que ela não tiver, se ela não se permitir, ela não vai ter resultado, no caso. Se ela vinha para mim é porque ela já se permitiu. É porque ela já quis entrar no estado de hipnose. É que ela já quer a mudança nela. Mas talvez demore uma sessão para ela ser hipnotizada, duas, três. Mas isso vai, e a gente vai tratar, vai fazer, vai utilizar o tratamento mesmo assim, da forma que está ali, vamos dizer assim, que nós vamos dar início ao tratamento, mas só vai demorar um pouquinho. Mas se ela veio até mim, se ela quer, ela já quer a mudança, então é bem difícil acontecer isso, dela vir e não querer entrar. Por quê? Até mesmo é por isso que nós cobramos a primeira sessão, para que a pessoa, quando venha, já venha decidida a mudança, não venha para apenas gastar dinheiro. Então, ela já vem decidida para a mudança, já vem para fazer acontecer, e é por isso que muitos dos casos acontecem 100% vamos dizer assim, de cura, de tratamento ali, de resultado. Uhum. Mas lembrando aqui, por quê? Porque ela quis, porque ela se permitiu, porque ela estava ali para fazer aquilo. Uhum. Então, tá bom. Se alguém tiver alguma pergunta, aproveitar que o expert está aí. E Para quem chegou por último, vai ficar gravado, né? Uhum. Pode deixar as perguntas nos comentários também, se quem vai assistir depois dessas vezes pode deixar nos comentários que nós vamos estar respondendo uma a uma. Ou se forem muitas perguntas, a próxima live a gente vai fazer, ele vai responder essas perguntas. Vai ser sempre nesse estilo assim, de respostas e perguntas, mas daí a gente só vai mudando o tema, depressão, ansiedade, e essas coisas a gente vai tratando, cuidando de uma a uma, para você ficar mais sintonizado, poder ajudar as outras pessoas. Por isso mesmo, se você está assistindo esse vídeo, achou ele interessante, a gente falou alguma coisa que pode ajudar um familiar, um parente, peço que compartilhe isso daí. Talvez um amigo teu esteja precisando de uma hipnoterapia, precisando de um tratamento, e você pode compartilhar esse vídeo, ajudar a chegar até ele, para ele saber que tem a cura, para ele saber que ele pode mudar, talvez
vamos dizer assim, você pode ajudar o seu amigo, ajudar seu familiar, apenas compartilhando esse vídeo, ou compartilhando as nossas publicações. E são pessoas, vamos dizer assim, são pequenos passos que você pode dar, que pode ajudar o próximo. Então, isso é estritamente importante. Então, é isso. Por hoje é isso. Por isso é Por hoje. hoje é isso. Então, Muito obrigada por desmistificar esses mitos e tirar as dúvidas. nada. Eu já estava aqui Esperamos a próxima. acostumado a ser só eu, já estava se despedindo sozinho. Então, muito obrigado, Yasmin, por estar participando aqui com nós. E bem-vinda, e vamos para as outras lives que você vai estar junto também acompanhando nós. Então, muito obrigado por você estar nos assistindo, muito obrigado por estar aqui conosco. É um prazer enorme ter você aqui com nós. E não esquece de compartilhar, curtir e comentar esse vídeo, que ajuda nós a alcançar mais pessoas, porque assim o Instagram ou o Facebook entende que esse vídeo tem um conteúdo relevante e ele vai espalhar para mais pessoas. E você vai poder estar ajudando mais pessoas indiretamente. Então fica com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.